Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do livro. Então, hoje nós vamos fazer a correção das páginas 20, 21 e 22 do módulo 9. Então, vamos lá? Exercícios conceituais número 1. Durante o governo de Dário I, o Império Persa atingiu sua maior extensão, controlando diversas regiões do Oriente Próximo. Apresente e explique duas medidas adotadas pelo governo de Dário I para administrar a grande extensão do Império Persa. Então, assim, esse rei ele promove algumas mudanças. O livro pede duas mudanças. A gente pode colocar o sistema postal, que era parecido com o sistema de correios, onde ao longo das estradas ele colocava postos com mensageiros, e aí esses mensageiros iam até as províncias e comunicavam as informações. Então, o sistema postal é uma delas. A criação de uma moeda, o darico, pode ser uma delas também. E a gente pode também falar sobre a divisão do território em províncias. Então, eu dei para vocês três medidas, vocês escolham duas e coloquem aí no exercício. 2. Ao dominar um povo, os persas cobravam-lhe altos impostos e exigiam que fornecessem homens para compor o seu exército, mas em troca permitiam que os dominados ficassem em sua terra de origem e mantivessem a sua cultura. Por que a liberdade cultural concedida aos povos dominados foi importante para os próprios persas? Então, os persas faziam uma coisa que era diferente do que os outros povos faziam. O que os outros povos faziam? Quando pegavam esses inimigos, dominavam esses inimigos, transformavam eles em escravos e, além disso, proibiam que eles praticassem a sua cultura. Eles tinham que praticar a cultura desses povos que dominaram. Os persas não fizeram isso. Cobraram impostos, transformaram em escravos, mas permitiam que eles praticassem a sua cultura e a sua religião. Por que eles fizeram isso? Com isso, eles garantiam paz no território, porque era mais fácil manter um ambiente de paz, permitindo que esses escravos praticassem a sua cultura e a sua religião, porque com isso eles podiam impedir que esses povos fizessem alguma revolta, alguma guerra contra o Império Persa. Então, eles garantem a paz dentro do território. Então, por que a liberdade cultural concedida aos povos dominados foi importante para os próprios persas? Para manter um território de paz, tá bom? 3. Destaque as principais atividades econômicas da Fenícia e cite os principais produtos que eles comercializavam. Então, principal atividade econômica, comércio marítimo, comércio através do mar. As principais atividades econômicas dele, os produtos comercializados, a gente pode dizer artesanato, principalmente confecção de joias e perfumes, basicamente isso. 4. Considera-se que uma das principais fontes históricas para o estudo dos hebreus da antiguidade seja a Bíblia. Essa fonte manifesta uma verdade única e indiscutível sobre o povo hebreu? Justifique a sua resposta. Não, pessoal, a gente não pode falar que dentro do estudo de história que existe uma verdade única. Então, assim, a verdade na história vai depender de quem está contando aquele relato. Então, é uma fonte que manifesta uma verdade única e indiscutível sobre os hebreus? Não. Até porque a gente vai encontrar outros relatos que vão falar também sobre os judeus. Então, de outros povos, da Fenícia, da Babilônia, dos romanos, vão falar sobre esses povos. Então, a gente vai ter outras fontes também. É claro que a Bíblia é a principal. É o registro onde mais se fala sobre os hebreus, né? É o seu povo falando sobre si mesmo. Então, mas ele não é o único, tá? Existem outras fontes. 5. Cite uma herança histórica dos hebreus para as sociedades atuais. Então, uma grande herança deixada pelos hebreus é a religião, é o monoteísmo, a crença em um único Deus, tá bom? Essa é a grande herança, tanto que é a partir daí que muitas religiões atuais vão se consolidar. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo vão se fundar nessa ideia de monoteísmo, tá bom? Agora nós vamos para os exercícios contextualizados, número 6. Tem um texto aí e
e logo depois a pergunta. De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a civilização persa, pode-se afirmar. Letra A. Além da eficiente rede de estradas, Dario I também foi responsável por dividir o território persa em sátrapas e criar uma moeda, o darico. B. A economia persa se baseava apenas nas trocas não monetarizadas, ou seja, sem dinheiro, de produtos, ou seja, sem uso de dinheiro ou moeda. Já vimos que a B está errada, porque se foi criado o darico, então existia uma moeda, então a B está errada. C. No Império Persa, as atividades de artesanato e de comércio interno impediram o desenvolvimento de outras áreas da economia, como a pecuária e a agricultura. Errado, eles tinham também essas práticas. D. O sistema de comunicação interligando províncias e cidades sede do governo garantiu a arrecadação de impostos devidos ao Império, que jamais sofreu invasões de outros povos. Errado. O Império Persa sofreu invasão de outros povos, como os gregos, por exemplo. Tanto é que os gregos dominaram os persas, tá? D também está errada. Letra E. A eficiente administração implementada na Pérsia, de Dario I, contribuiu para que a civilização exista até os dias de hoje. Se vocês olharem no mapa, vocês vão encontrar alguma Pérsia? Não. Então, a E também está errada. Então, qual é a resposta correta? Letra A. 7 e 8 não precisava fazer. Vamos para 9. Tem um texto aí. Assinale a afirmativa correta sobre os hebreus. A. Os hebreus destacaram-se em diferentes áreas do conhecimento humano e nos legaram os livros do Antigo Testamento. Está correta, é a letra A. Mas vamos olhar as outras. B. O vínculo visível das influências do judaísmo sobre o cristianismo está na pessoa de Cristo, considerado Messias pelas duas religiões. Está errado, porque Cristo é o Messias apenas para o cristianismo, para o judaísmo não, tá? C. Um dos princípios religiosos criados pelos hebreus é o politeísmo, isso é, a crença em muitos deuses. Pelo contrário, os hebreus eram monoteístas. Errado. D. O cristianismo e o islamismo, religiões que têm hoje milhões de seguidores, não receberam influências do judaísmo. Errado. Receberam fortes influências do judaísmo, tá? E. O judaísmo prega a existência de um único Deus e considera que Maomé é o verdadeiro profeta. Não, aí já misturou uma outra religião. Maomé como profeta não é do judaísmo, é do islamismo. Então a resposta correta da 9 é a letra A. 10 não precisava fazer, 11 não precisava fazer. Vamos para aprofundamento com a 12. Então tem um texto que diz o seguinte: dada a tradicional pergunta, afinal, vocês acreditam ou não em Jesus Cristo? A resposta mais inteligente que eu já escutei foi essa: nós, judeus, acreditamos que o Messias virá. Vocês, cristãos, acreditam que ele já veio, mas voltará. Portanto, em uma coisa nós concordamos: ainda vem alguém pela frente. Alguém ainda está por vir. Muito simples, basta aguardar o Messias e quando ele chegar, perguntaremos se essa é a primeira ou a segunda vez que ele aparece por aqui. O judaísmo influenciou outras religiões, como o cristianismo e o islamismo. A principal contribuição dos judeus para o mundo ocidental foi a criação de uma religião monoteísta. No entanto, o texto relata a principal diferença entre as crenças dos judeus e os cristãos. Diga qual é essa diferença. A diferença é simples: os judeus ainda estão esperando o Messias. Os cristãos acreditam que esse Messias já veio, que é Jesus. Essa é a única diferença, tá? Os cristãos acreditam que o Messias já veio, na figura de Jesus Cristo, e ele voltará para buscar a todos. E os judeus acreditam que esse Messias ainda está por vir. Essa é a diferença. Tudo bem, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender todo esse conteúdo, tirado as dúvidas de vocês, para que a gente possa dar sequência ao próximo conteúdo. Fiquem com Deus, continuem estudando. Eu aguardo vocês na próxima aula. Beijo!